Bom, bom dia a todos que estão aí. Nós vamos falar um pouco hoje, na verdade, retomar um pouquinho sobre a questão dos cones, né? Que são tidos lá como de revolução, né? Nós começamos lá com o cilindro, né? Porque eles são gerados, né, a partir da rotação, né? Ou de um retângulo, né? No caso do cilindro, e de um triângulo aí no caso do cone, né? Depois, na sequência, nós vamos falar um pouco também do tronco do cone. Bom, eu já postei aí os exercícios da aula de hoje, né? Vou deixar uma aula para que vocês, são 5 exercícios, né? Que eu postei aí para vocês, sendo 2 deles questões que caíram no Enem, né? Um deles aí foi de 2014, esse outro aí, primeiro, eu acho que foi de 2018, tal, não tenho certeza do ano, mas o segundo é de 2014. São questões, né, que caem, de certa forma, tem a ver com, alguma delas, com planificação de sólido, né? É importante a gente estar atento nessa questão. E os outros são mais, os outros 3 também de teste, mas de questões que caiu em vestibular já, entendeu? Então, e está relacionado aí com área, volume, né, principalmente do cone, né? Na sequência aí, depois eu vou estar falando do tronco do cone, né? Então, olha, retomando aqui o cone, eu fiz uma observação aqui embaixo, né, que não tinha na aula de ontem. Como vocês observam, aqui ele está formando a partir da rotação de um triângulo retângulo, né? E toda vez que a gente fala em triângulo retângulo, a gente precisa lembrar no teorema de Pitágoras, né? Então, nós temos aqui o raio, né? Ou podemos ter o diâmetro, né? Se tiver o diâmetro, é lembrar que o raio é a metade do diâmetro, né? Então, a gente vai sempre usar o raio. Às vezes é dado a geratriz para que a gente calcule a altura, né? Ou então pode ser dado a altura e o raio para calcular a geratriz, tá? As fórmulas aqui, né, da área da base, é a circunferência, a área do círculo, né, πr ao quadrado, a área lateral, 2 vezes π vezes raio ao quadrado, né, e a área total é a soma, então, da área lateral mais a área da base. Aqui tem uma outra forma aqui da gente chegar na área lateral, né, que é πrg, tá? Então, a área total ela pode ser dada pela área da base mais a área lateral, que tem aqui πr ao quadrado, que é do círculo embaixo, né? E aqui o πrg, que seria a área lateral, né? Como o πr, né, ele repete aqui, né? Porque o πr ao quadrado nada mais é que πr vezes r, né? Então, o πr está nas duas, eu poderia colocar em evidência. Então, teria isso aqui, tá? E como eu falei, o teorema de Pitágoras, a geratriz é essa lateral aqui, pontilhada, né? Que seria, né, oposto aqui ao ângulo reto, né? Seria a hipotenusa, então a geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Na sequência aqui, né, mostrando também 2 cones, né, um cone reto, um oblíquo, ele está um pouco inclinado, e as geratrizes estão em volta dele, né. Aqui tem a planificação, né, é interessante num vídeo que eu postei, quem não viu, pode estar revendo esse vídeo, é um vídeo do YouTube, né, ele mostra uma forma até de calcular esse ângulo aqui, né. A gente pode também calcular essa área aqui, usando também a regra de 3, né?
E por último aí o volume do cone, né? O volume do cone, ele está um pouco associado lá com o volume da pirâmide, né? Que o volume da pirâmide também é 1/3 da área da base vezes a altura. Então aqui é também, né, 1/3 ou a área da base vezes a altura dividido por 3, né? Que é a mesma coisa. Como a área da base é o círculo, né? πr ao quadrado vezes a altura. Aqui tem um exemplo, né? Vamos passar para o próximo slide, que é esse exemplo aqui. Calcule a medida da altura de um cone reto, cuja geratriz mede 10. Então, está aqui, ó, 10 do lado da geratriz, que é essa parte pontilhada, sendo 12 o diâmetro. Então, aqui o diâmetro que vai de um lado ao outro, né? Como eu vou usar o raio seria a metade. Então, aqui do lado, né, eu fiz um triângulo retângulo, colocando o raio aqui, né, eu preciso achar a altura e a geratriz 10, tá? Então, é a hipotenusa ao quadrado, né, a hipotenusa é a geratriz, então 10 ao quadrado, h ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado é 36, o 10 ao quadrado é 100. Como eu quero h, né, eu passo o 36 subtraindo aqui, né? Então, 100 menos 36 vai dar 64, significa o h ao quadrado é 64, então o h seria a raiz de 64, que é 8. Então, vejam bem que é um problema que, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente só aplicar aí, né, de forma correta o teorema de Pitágoras e está resolvido o problema. Aqui é o tronco do cone, né? E como se a gente tivesse um cone, a gente serrasse aqui, né? Uma determinada altura, que eu cortasse esse cone, né? O tronco é esse que está aqui embaixo, ó, tá? Então, vamos para a próxima aqui. Na lista de hoje, eu só estou pedindo situações, né, relacionadas com o cone, né? Eu não pedi tronco do cone. Então, a gente vai ainda voltar a falar mais uma vez sobre o tronco do cone. Aqui está, né, como ficaria, então, né? Aqui é uma observação, né, que é para a gente não confundir a medida da altura de cone com a medida da altura de sua lateral, né? Que é a geratriz, né? Então, nós temos, veja bem que aqui ela forma 90 graus a altura, que ela tem uma inclinação, né? Seria mais ou menos como se formasse aqui um trapézio, né? Tá? Então, se vocês observarem aqui, é um trapézio, né? Tem um raio maior, o raio menor, né? Bom, as fórmulas referentes ao cálculo da área superficial e do volume são as seguintes, né? Então, da área superficial é aqui, é π vezes a geratriz, né? Multiplicado pela soma o raio maior, né? Que é o raio da base, e o raio menor, que é o raio onde foi cortado lá o cone, né? O volume, então, note aqui que aqui a fórmula, né, do volume, né, não aparece a geratriz só aparece aqui na área, né? Então, aqui, para que eu calcule o volume, né, é necessário, né, que eu tenha a altura, né, ou uma forma aí para calcular a altura, que eu tenha os dois raios, né, é o suficiente. Então, tá aí a fórmula, né, ela é um pouquinho extensa aí. Às vezes, a gente pode estar colocando a fórmula aí, né? Então, o importante é saber aplicar a fórmula. Então, vamos para o último aqui, né? Aqui tem um exemplo, né? Tem, novamente, aqui, eu coloquei novamente a área superficial e o volume. Aqui tem um exemplo, então, para calcular o volume, né? Os raios das bases 6 e 4. A altura referente a esse tronco é 10, tá? Determine o volume desse tronco de cone. Lembrando que o π, né, 3,14. Bom, aqui é só substituir, né? Eu tenho π vezes a altura dada é 10, né? Então, é π vezes, né? Esse asterisco aqui significa vezes.
Então, π vezes 10 dividido por 3 vezes essa soma dos raios, né? Aqui o raio menor ao quadrado, mais o raio vezes o raio maior, raio menor vezes raio maior, mais o quadrado, né? O raio maior ao quadrado. Então, ficaria 4 ao quadrado mais 4 vezes 6 mais 6 ao quadrado. Então, aqui 16, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 6, 36, né? Então, essa soma aqui dá 76, né? Eu vou multiplicar aqui 10π por 76, dá 760 dividido por 3. Essa divisão aqui dá aproximadamente 253,3, né? Aqui deve ter um erro aqui, né? Como eu multipliquei, deixa eu só dar uma conferida aqui. O volume seria metro cúbico. Vamos lá ver um negócio aqui. ...760... dividido por 3, dá 253,3. Ah, π, aí tá certo. Aí ele multiplicou isso por 3,14, né? Então, 253,3 vezes 3,14, que é o π, né? E dá isso mesmo, 795,36, né? Duas casas decimais. E metros cúbicos, né? Porque tudo tá em metro aí, tá? Bom, eu vou perguntar aí antes, né, se alguém tem alguma dúvida.